Toda empresa tem um gestor de pessoas. Hoje nós vamos conversar com Neide Cristo, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH, Seccional Espírito Santo, para falar sobre os desafios que esses profissionais enfrentam no mercado de trabalho. Neide, bem-vinda aos estúdios da ES Brasil, para a gente conversar um pouco mais, para falar desse profissional que hoje é conhecido como gestor de pessoas, mas que era o tradicional RH. Olá, Kikina, muito boa tarde, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui conversando com você. E vamos começar então falando já dos desafios, Neide, que os profissionais dessa área enfrentam, principalmente aqui do Espírito Santo. São muitos desafios, eu não diria que são só no Espírito Santo, mas principalmente hoje é a gente conseguir equilibrar tudo aquilo que a gente tem de demandas, todas as exigências de usar toda a tecnologia disponível, a questão do trabalho híbrido, né, as formas de trabalho, com a humanização que a liderança precisa ter e que, se esquecer dela, certamente vai provocar inúmeros problemas aí nessa liderança. E a ABRH, ela congrega esses profissionais e ela então desenvolve um trabalho para trazendo essas novas tendências para esses profissionais? Isso, a gente diz que a ABRH é a casa da gestão de pessoas. Estamos sempre em busca das tendências, das inovações, das melhores ferramentas, tudo aquilo que a gente pode trazer para os nossos associados e pessoas que atuam nessa área de gestão, que possa minorar todos esses problemas, esses desafios que a gente percebe que existem. Recentemente vocês realizaram um evento conhecido, que é o Conexa H, e o tema saúde emocional foi tratado nesse evento. Sim, o Conexa H, ele acontece há 35 anos, ele tinha uma outra nomenclatura, mas o congresso mudou um pouquinho de nome, até para acompanhar toda essa tendência na área de gestão de pessoas. E há 35 anos nós escolhemos com muito carinho, através de um comitê muito especializado, quais são as temáticas que a gente precisa trabalhar durante aquele ano. E, com certeza, saúde mental tinha que ser uma das temáticas escolhidas, principalmente com a questão da NR1, né, entrando em vigor, não mais sendo cobrada, mas sendo muito importante para que fosse trabalhada. Então, nós trouxemos alguns especialistas para falar dessa área e acredito que a gente pôde, sim, contribuir bastante para o aprendizado dos profissionais que participaram. Um outro problema, Neide, é reter talentos, né? Hoje, com a falta, a escassez de mão de obra, as empresas enfrentam esse problema de você não conseguir mais reter aquele profissional, um bom profissional no seu quadro, né, de pessoal. O que um gestor pode fazer para amenizar isso dentro das empresas? Kikina, essa sua fala é importantíssima e eu diria que hoje as empresas não têm problema só em manter este profissional, esse talento. Hoje, com o Espírito Santo tendo aí em média 3,8 de taxa de desemprego, a gente tem também uma dificuldade para captar esses talentos, esses bons profissionais. E aí uma outra questão que você traz que é extremamente importante é o papel da liderança nessa manutenção do talento. Hoje a gente tem várias gerações trabalhando no mercado e que não olham só mais o salário, os benefícios que são oferecidos, e sim vão olhar tudo que contempla esse pacote de permanência na empresa. E a liderança, segundo várias pesquisas, é um dos pontos primordiais. Então, o que a liderança pode fazer? Primeiro, e parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito,
respeitar esses profissionais, dando a eles os desafios que são necessários, dando a autonomia também para que essa pessoa consiga fazer bem o seu trabalho, reconhecendo, não é, Kikina? Quantas vezes a gente vê aí lideranças que cobram, e na hora do reconhecimento isso não acontece. Então, tudo isso vai contribuir para que o profissional fique na empresa, claro, porque ele precisa do trabalho, da remuneração, mas também pela admiração, pelo respeito que ele tem, tanto com a sua liderança quanto com todos os demais colaboradores que ali estão. As relações trabalhistas mudaram muito, né, nesses últimos anos? Muito. A gente tem hoje modelos de trabalhos diversos, né, muita questão da pejotização que entrou e que a pessoa não tem mais aquele vínculo com a empresa ou a permanência diária dentro da empresa, trabalhos temporários. Mas eu diria, Kikina, que tudo que a gente pode fazer para prestigiar o ser humano dentro da nossa organização vai nos ajudar a perpassar por todos esses modelos que vão mudar. Mas o ser humano não vai mudar na essência de gostar de ser respeitado, de ser reconhecido, de ter um ambiente de trabalho seguro, que é algo tão importante para a gente ter a produtividade que toda empresa precisa. Até mesmo essa mudança aí de nomenclatura de recursos humanos para gestão de pessoas tem relação com esse novo conceito, né? Exato, o cuidado da gente entender que pessoas não são máquinas, não é um recurso em si. As pessoas são, na minha opinião, e acredito na de muitos que também acreditam nisso, o melhor e o maior capital que uma empresa pode ter. Então, o capital humano fazendo a diferença junto com todos os demais recursos, é claro, que a empresa precisa ter para evoluir, para trabalhar, mas com o capital humano sendo o pilar principal. Neide, vamos voltar um pouquinho no Conexa. O que ficou assim de aparente na parte de tecnologia? O que vocês trouxeram de novidade nessa área? Existem hoje muitas ferramentas que podem contribuir para que a liderança tenha mais argumentos, mais respaldo para tomar suas decisões. Então, hoje a gente tem tecnologias que vão nos ajudar a avaliar melhor como está o clima da empresa, a também otimizar tempo nas tarefas, nos afazeres que são mais, talvez, rotineiros. O RH trazendo também para dentro dessa área de gestão de pessoas essas ferramentas que vão auxiliar o líder a ter tempo para aquilo que ele mais precisa, que é cuidar de gente. E aí uma das coisas que me chamou bastante atenção é também a tecnologia agora dentro da parte de recrutamento e seleção. Então a gente tem sim a inteligência artificial ajudando nesse processo de recrutamento e seleção. A gente também tem hoje ferramentas tecnológicas que nos ajudam na avaliação de desempenho do colaborador, nas pesquisas de clima, como eu já falei. Então acredito eu que quanto mais formos evoluindo, né, junto com toda essa tecnologia para dentro das nossas áreas de atuação, e no caso, né, gestão de pessoas é a nossa área, eu acredito que a gente vai conseguir otimizar tempo para aquilo que precisamos otimizar e conseguir dedicar mais tempo para aquilo que é mais importante, que só nós, enquanto seres humanos, fazemos. Então, dá para conciliar aí a tecnologia com a humanização, né? Perfeito, eu diria que não tem só que dar. A gente tem que conseguir, né? Porque se eu não consigo ser alguém que avalia a produtividade como importante, mas não a produtividade a qualquer preço, e sim uma produtividade que venha com um cuidado com o outro, com cobranças, mas que são adequadas àquele meu público, ferramentas necessárias para ajudar essa pessoa também a cumprir tudo aquilo que tem que ser feito. Então, a tecnologia e a humanização precisam caminhar de mãos dadas, na minha opinião. E a gente percebe que diversidade e inclusão está na pauta das organizações. Elas respeitam isso? Como que está acontecendo essa evolução
no setor empresarial? Kikina, já caminhamos muito, evoluímos muito em relação a essa parte de diversidade e inclusão. Hoje eu vejo diversas empresas com propostas muito firmes em relação a essa inclusão, tanto de gênero, quanto também de raça, a questão da religião, né? E pessoas estrangeiras que estamos trazendo também de fora, enfim. Tudo que a gente sabe que é importante para trazer para a empresa a diversidade, que não deve ser só uma moda. E sim as empresas entendendo que essa diversidade traz sim um benefício gigante. Porque se numa sociedade existe um público diverso, dentro da empresa, para eu atender essa sociedade, eu também preciso ter esse público diverso. Mas, infelizmente, a gente também vê empresas que ainda não se atentaram que essa diversidade e inclusão precisa sair além do modismo. Então, a gente sempre fala isso, e essa frase não é da Neide, mas a diversidade é a gente dar uma festa e chamar todo mundo. A inclusão é a gente chamar a pessoa que está na festa para dançar, porque ela precisa entender que ela é pertencente àquele lugar. Então, eu acredito que hoje a gente já vê muita gente convidando para festa, mas ainda tem gente faltando pegar na mão e convidar para dançar, para essas pessoas se sentirem mais pertencentes. É um exemplo bom, fácil de entender. Eu gosto. Bom de assimilar. E, Neide, vamos falar da BRH. Qual a função da associação? Qual o trabalho que vocês desenvolvem aqui no Espírito Santo? A associação já tem 40 anos, ou seja, já está aí chegando na maturidade. Uma menina, eu digo, 40 anos, com muito orgulho, uma associação que é feita por trabalho voluntário, que tem crescido a cada ano, né? A gente percebe o quanto que o envolvimento das pessoas que amam e acreditam numa missão pode fazer qualquer empresa evoluir. Mesmo uma associação que não envolve talvez aquilo que as pessoas acham que é o mais importante, que é o pagamento financeiro, mas envolve algo que a gente chama de pagamento simbólico, né, de salário emocional, que talvez seja um ponto extremamente importante para as empresas também que remuneram, para que elas pensem, né, o quanto esse salário emocional também pode fazer diferença dentro das organizações. Então, o que a BRH faz hoje? A BRH, ela avalia, dentre tudo aquilo que aparece de ferramentas, de tendências, metodologias, o que é importante trazer para esse público capixaba, e isso eu falo da BRH Espírito Santo, mas temos a BRHs aí em praticamente todos os estados do país. E aí, avaliando suas regionalidades, a gente traz aquilo que acreditamos ser mais importante para o desenvolvimento dos profissionais que atuam na gestão. Também proporcionamos momentos de roda de conversa, a gente proporciona aos associados benchmarking, então sempre tem uma visita técnica que a gente oferece para que um aprenda com o outro, eventos voltados para a liderança, com ferramentas específicas, o próprio congresso, que sempre tem painéis diversos para todas as áreas. A gente está sempre pensando em trazer algo bastante eclético, para que cada um, dentro do seu momento, dentro do segmento, dentro da empresa que atua, possa aproveitar um pouquinho da BRH, que é feita com tanto carinho. E os seus planos aí até encerrar essa gestão? Faltam 2 anos e meio para o término dessa minha segunda gestão, que é maravilhoso, é com muito carinho que eu estou, né, à frente da BRH, e não estou sozinho, eu sempre gosto de frisar isso, com uma equipe incrível, maravilhosa, que faz o seu melhor para todas as entregas. Mas a ideia é que a gente continue sendo referência na área de gestão de pessoas aqui no estado, que continuemos buscando sempre trazer aquilo que é inovação, que é tendência, que é metodologia para contribuir para que essas lideranças possam cada vez mais aprender o que é o melhor e levar o que é o melhor também para dentro, né, das suas equipes de trabalho. A gente acredita, Kikina, que melhorando o nosso interior, né, aquilo que as empresas têm de melhor, que eu já disse que é o capital humano, que são as pessoas, a gente melhora também automaticamente aquilo que a gente leva para fora, que é o nosso serviço, o nosso produto.
Então, que a BRH sempre possa permanecer sendo essa casa, esse lugar que as pessoas, quando pensam em gestão de pessoas, falam, vou a BRH procurar ali uma ajuda, né, uma conversa, algo que possa contribuir com o meu trabalho. Que assim seja. Muito obrigada, muito obrigada. Neide, muito obrigada por essa entrevista, por vir a ES Brasil, conversar com a gente e falar um pouco mais desse trabalho. Eu que agradeço, foi um prazer, pode convidar sempre, a gente está sempre aqui à disposição para atendê-los. Para saber mais sobre esse e outros conteúdos, acesse esbrasil.com.br.